Muito bem, olá queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia 5/4 de 2026. Estamos na sequência de Oséias, capítulo 1, e hoje dando sequência ao verso de número 2, observando sobre o que é a manutenção de Deus, ou seja, quando ele põe em ordem não só o estado espiritual do indivíduo, o estado emocional, intelectual, mas também os acontecimentos e estados físicos, né, do indivíduo, aquele que estava no mundo, estava lá fora e vem para Jesus, vem para a palavra, vem para a presença de Deus. Como é que Deus lida com essas questões e enquanto ele está no processo da presença de Deus, como é que Deus vai mantendo, preparando e limpando, porque a Bíblia fala que cada dia na presença de Deus, o Senhor vai esclarecendo a vida do indivíduo, a luz dele vai brilhando até ser dia perfeito, ou seja, tudo que há para se consertar na manutenção exata com Deus, ele vai cada dia esclarecendo, não vai desaparecendo, não vai se ocultando, não vai se escondendo, ao contrário. Deus vai trazendo pelo Espírito Santo, conforme a convivência com os seus escolhidos, todos os detalhes necessários. A palavra, cada vez, ela traz detalhes necessários do que o Espírito Santo de Deus quer acertar, manter, alinhar para que a vontade de Deus e a inteireza de Deus comece a ter o seu desempenho perfeito, completo. Nós vemos aqui, como estamos lendo as escrituras, você pode acompanhar também a leitura de Coríntios nesse tema, que a inteireza é o processo de Deus construído, não só no nosso espírito, não só na nossa alma, mas também no nosso corpo. A inteireza de Deus, ela é o foco exato que há em precisão em Deus. E é exatamente o que é a essência contrária à prostituição. A prostituição, o que que ela vem? Ela vem da raiz da variação, da variedade, da disfuncionalidade pelo excesso de variações ao redor do indivíduo. Aquele indivíduo que não sabe o que quer, não sabe definir, não sabe construir, não decide edificar. Ele é variável, ele é incerto, ele é duvidoso. Uma hora ele está no pensamento de um lado, outra hora ele pensa outra coisa. Ele nunca sabe o que fazer, porque ele está envolto a influências de variações, de variedades. Um exemplo claro disso nós vemos em Salomão. Por que Salomão começou a declinar com tudo que ele tinha de oportunidades que Deus havia dado a ele? Porque ele se deixou levar por pensamentos de entendimentos mentais de questões que não eram da presença de Deus, direcionadas por Deus, não eram da vontade de Deus, estava na palavra. Uma vez que ele se envolveu com variedades de pensamentos, automaticamente as reações, tanto espirituais como externas, começaram a se destruir ao redor de Salomão, na época de Salomão, por causa das variações. O espírito de variação, o espírito de variedade, de incerteza, o espírito de dúvida, são reflexos, né, de todo o tipo de apego a intuições, ideias e impulsividades mentais do indivíduo através do entendimento de uma ideologia formada, e aqueles impulsos afastam o indivíduo da verdadeira entendimento, intuição e inteireza de Deus. Uma vez que o indivíduo sai da presença de Deus, o que é sair da presença de Deus? Sair do entendimento de Deus. O que acontece? Ele já não lembra e nem vive as instruções de Deus, a presença de Deus não está, começa o fruto, o resultado das destruições. Então, Israel, né, sendo convivido, chamado por Deus, convivendo com Deus, começou a olhar o que os outros viviam, como as outras nações viviam, como que era a mentalidade dos outros, e aí começou a viver inúmeras variações de pensamento.
por causa dessas variações, Israel começou a ficar indefinido em tudo que fazia. Além da distância da companhia de Deus, indefinido no que fazia, não construía nada, e por causa disso, ele começou a viver uma vida de incerteza. E isso reflete ao que é a ambiência de variação, de prostituição. E aí, Israel começa a pensar, tanto faz o que eu fizer, tanto faz, né? Servir a Deus, orar a um ídolo, abaixar, me inclinar a qualquer coisa, fazer qualquer coisa, enfim, começou então o processo de incerteza e indefinição tão grande na mentalidade, né, da comunidade ali de Israel, que começou a se igualar a qualquer caminho, para qualquer lugar, a qualquer caminho, tudo igual. Com isso, Deus começou a ver esse resultado de prostituição espiritual e racional, né? A prostituição da razão, o indivíduo não ter noção de tanto faz o lado direito e esquerdo, não ter noção daquilo que dirige, não ter noção daquilo que faz, ele se tornar totalmente volúvel a qualquer lado. O que aconteceu? Deus começa a lidar com todo tipo de prostituição em Israel, ok? E aqui então, por intermédio do profeta, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Oséias, e impressionante porque para Oséias realmente ele entender que aquilo era a direção de Deus, foi um desafio muito grande, ele tinha que ser muito bem ligado a Deus constantemente, porque todo o contexto em torno da situação era gravemente aversivo, e ele já sabia de antemão que aquilo não ia dar certo em nada, né? O começo, meio e fim totalmente desastroso. Então, para ele seguir o que Deus estava querendo apresentar, era realmente um verdadeiro desafio diante do próprio Deus, ok? Até então, por quê? Oséias era um homem de inteireza, um homem que queria um lar, uma família inteira. Ele entrava num relacionamento, ele queria entrar num relacionamento com o objetivo de uma família completa, definida, inteira, fechada. Não tem brecha para ninguém, não tem olhos para ninguém, não tem reações para ninguém, não se volta a nada e a ninguém fora do relacionamento. Era algo cercado, fechado, inteiro. Oséias era o marido, o esposo específico que queria inteireza dentro de um relacionamento. Já a mulher de prostituições era uma mulher de variações, uma mulher sem nenhuma certeza, sem nenhuma definição, sem nenhuma decisão, sem nenhuma escolha de unicidade. Não havia nela nenhuma inteireza, não havia nela nenhum foco do que fazer. É aquele tipo de ser que vai conforme a nuvem. Hoje acordou amarelo, amanhã acordou preto, outro dia azulado, e conforme vai as emoções do indivíduo, ele sai correndo. O que acontece? Sem nenhuma definição, sem nenhuma decisão, sem nenhuma clareza, sem nenhuma obra de construção, sem nenhuma obra de realmente inteireza, nem de sombra no indivíduo. Por causa disso, a própria palavra fala que todo o reino dividido, ele não prevalece em si mesmo. Se dentro de um relacionamento entra um pensando em inteireza radical absoluta e outro pensando em variações radicais absolutas, não tem unicidade ali. Um reino dividido não prevalece quanto a si mesmo. Então, aquele próprio relacionamento estava tendo dois lados disfuncionais quanto se refere aos dois juntos. Não funcionaria nem um lado nem o outro. E isso refletiu o quê? Deus estava refletindo a própria presença dele. Ele é a inteireza. Se você quer alguma coisa com Deus, entenda que Deus vai entrar
na sua vida, fazer a obra de Deus, trabalhar em você de forma inteira. Entenda que se você quer Deus, não vai ficar pela metade. É para valer o que Deus faz. É radical, é em extremíssimo. Então, o que acontece? Você quer Deus, você quer inteireza. Você quer realmente aos modos de Deus. Você quer realmente cuidar das coisas como Deus cuida. Você quer realmente ser inteiro para Deus. Ah, eu quero, mas eu não consigo, mas eu fico, às vezes, incerto, eu tenho minhas indecisões. Ou então, como nós estamos vendo aqui, o ministério de Oséias, o próprio profeta, né, no exercício espiritual sacerdotal, no meio de questões de prostituição. Talvez você queira muito Deus, mas não está fora de variações de prostituições. Como sair disso? Como entender isso? Primeira coisa, Deus vai te achar. Deus vai até onde você for. Se você está num lugar de um poço profundo, Deus é mais profundo que você. Deus criou as placas tectônicas debaixo delas. Deus sabe virar elas do avesso. Então, não tem nada que sobre os céus e debaixo da terra e debaixo dos mares e nas profundezas da terra Deus não consiga lidar. Se você está perto de Deus, quer continuar pertinho de Deus, quer ficar com Deus, então começa a virar o barco da sua vida na face de Deus. Pelo menos, você não tem como sair, talvez de algumas questões de desafios, né? Nesse contexto que nós estamos estudando, mas mostra para Deus e mostra para o seu próprio espírito a intenção de sair. Coopera com Deus em querer sair de qualquer que seja a disfuncionalidade de variações. Por quê? Quando você está em unidade com Deus de intenção, o próprio Espírito Santo vai começar também a auxiliar no processo, porque uma vez perto de Deus, a luz de Deus te acha. E aí a luz de Deus vai entrar nos pontos que ainda estão precisando da maior luz de Deus, que estão em trevas. Deus vai chegar aonde tem que chegar, lá no profundo. Ele vai. Então, se você está querendo continuar do lado de Deus, começa a, digamos que na sua pequena força, porque cada um do ser humano tem um limite, né? Você começa a cooperar com Deus e ser sincero na sua cooperação. A Bíblia fala: sede fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. A sua parte, que você pode, na sua força, faz. Mas não faz brigando com você. Faz com a reação de amor a Deus. Senhor, eu vou me afastar um pouco mais daquilo que eu preciso me afastar, porque eu estou fazendo a minha parte diante do Senhor. Já é um espaço dado de oportunidade para Deus, saindo da medida de variação que você já pode pela sua parte no relacionamento com Deus. Todavia, por que nós estamos dizendo isso? Porque uma vez que você está do lado de Deus e Deus pertinho de você, porque você não deixa Deus, e graças a Deus que você não deixa Deus, porque a palavra diz: nada pode nos separar do amor de Deus, e cada dia que você está mais perto do amor de Deus, mais Deus vai te ajudar. Ele vai chegar onde precisa chegar, certo? E essas questões, para Deus, é um assunto tanto quanto qualquer outro para ele trabalhar e ajudar você a vencer. Você, ou seja lá, estamos tratando do que é o pensamento, né? Seja o que for o indivíduo, ajudar o indivíduo a realmente entender as áreas e os acontecimentos e circunstâncias conforme o olhar de Deus, e como que, da mesma forma que para Deus ele é livre dessas coisas, nós somos raiz dele, corpo de Deus, somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, como ele realmente nos cria numa natureza em Deus, pela palavra, livre dessas questões e dessas coisas, ok? Então, a princípio, a palavra do Senhor veio por intermédio de Oséias e disse: o Senhor, Oséias, vai,
toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. O que ele estava dizendo? Olha, a terra se prostituiu, o ambiente de Israel se misturou. O ambiente de Israel ficou variável, indefinido, indeciso, não tem mais a direção de foco de inteireza. Para ele, tanto faz o que ele escolher. A variação que está no meio dele faz com que ele ache que tudo é comum e tudo bem e está tudo ok. E essa variação de pensamento fez com que a terra ficasse indecisa, indefinida em tudo e sobre todos os assuntos. Então Deus diz, vai tomar uma mulher de variação e você vai ter filhos com ela, frutos, resultados desta variação. Você vai ver qual vai ser o resultado de toda essa indefinição. Porque Deus está ali, Deus falando com Israel, querendo inteireza, dizendo para Israel, quanto mais inteiro, mais resultado bom. Quanto mais inteiro, mais foco, mais fruto e resultado certo. Agora, quanto mais variável, indefinido, incerto, sem verdade, sem realidade, mais destroço haverá. Israel, independente disso, não queria a inteireza de Deus. Então, esse relacionamento, para o coração do próprio profeta Oséias, era um caos. Primeiro que ele já tinha que escolher alguém que ele não queria, porque ele queria alguém de inteireza. Segundo que depois de ele escolher alguém, buscar alguém, ele ainda teve que entender que os resultados disso iriam ser desastrosos. Porque o gosto pela variação traz o resultado do próprio espírito das obras, variações, indefinições, tudo que é indefinido não constrói, não edifica, não permanece. Então, a primeira coisa era Israel ser focado nas instruções de Deus. A primeira coisa para o indivíduo, se eu quero Deus, então eu vou agora seguir como Deus pensa. Eu não quero ter gosto por aquilo que Deus não tem gosto. E se eu entendo que a prostituição é um espírito de variação que vai trazer para mim resultado indefinido, vai causar um resultado como Oséias, que teve um relacionamento por alguém que não tinha nenhum tipo de definição, nenhum tipo de certeza, nenhum tipo de garantia. Estou com você hoje, amanhã eu posso desaparecer. Eu finjo que eu cuido de você hoje, que eu estou interessado, mas amanhã eu não te dou sinal de existência, porque não tem nada externo, real, completo, inteiro, espiritual, emocional e físico, definido com inteireza com Deus e diante de Deus. Tudo que não tem inteireza, é como a própria palavra diz que não está firmado na estrutura em Deus, da essência de Deus na rocha, se desfaz. Então, a essência da indefinição, da variedade, da prostituição, ela não tem nenhum fruto definido, criado, permitido, desde quando Deus formou toda a certeza, a definição, a inteireza nele, ele já deixou claro que obras fora do que é a inteireza de Deus não permanecem. Tudo isso começa a trazer um resultado de dor para o profeta de Israel. Oséias. Porque Oséias começa a ter um relacionamento sem amor. Ele sabe que ele está com alguém que não o ama, ele sabe que ele está com alguém que não o quer, ele sabe que está com alguém que não tem vontade de ficar do lado dele, ele sabe que ele está com alguém que, na primeira oportunidade, vai olhar para fora. Vai querer ver o de fora, vai querer perder o tempo, os dias, os anos com outros, menos com ele. E aí, ele sabe que uma coisa sem a definição vai trazer todo o resultado de angústia e de aflição. Ok? Seguimos na próxima, então, observando que o mau cuidado de Israel com seus ambientes, por causa da indisposição de buscar mais a Deus para ser mais inteiro, queria ser igual às outras nações e não mais inteiro com Deus, trouxe um ambiente de variação externa. E por causa da variação externa,
o reflexo ambiental trazia todo tipo de destruição. E o resultado disso foi um relacionamento de absoluta traição, absoluto fingimento, absoluta indiferença, distância, um absoluto ocultismo, né? Tudo aquilo que é escondido, mas que não é fiel. Então, muita gente olha para o livro de Oséias e fala: se Deus salva uma prostituta, mandou o profeta ir lá buscar uma prostituta, eu posso orar por alguém, sei lá, alguém que talvez me interesse, e se essa pessoa vir para a palavra, vir para Jesus, eu posso casar com ela. Não vem com essa, não. Não cai nessa de você achar que a pessoa ela vai se converter e vai sair esse espírito de variação dela, que não sai se ela primeiro, em vez de ter sido buscada por alguém, ela não vem para ser atraída por Deus em primeiro lugar. A pessoa que está na destruição do mundo é ela que tem que vir aos pés de Deus. Quem tem que amar e atrair ela é Deus, porque se for outra pessoa que for atrair alguém em prostituição, é o mesmo caso de Oséias. Pode ir lá, pode buscar, pode trazer, pode pôr dentro de casa. E o espírito de variação, a de vontade de ser variável, indefinido, incerto, inseguro, continua na pessoa. Ela não te dá atenção completa, ela não olha para você com inteireza, ela não cuida de você com inteireza, porque o espírito de variação está nela. Ela não sabe ainda o que é a inteireza em Deus. Para não acontecer isso, você não pode, Deus é todo poderoso, ir lá buscar uma prostituição e trazer para dentro da igreja que Deus vai salvar. Não vai assim, não. Não cai nessa, não. Porque a pessoa liberta, começa pelo amor que ela tem com Deus. Se ela não tem amor com Deus, não tem libertação nela. Se ainda não há libertação nela, você vai ser um instrumento apenas para sofrer. Porque Oséias sofreu. Oséias, com toda a vontade, que ele era servo de Deus, de ter uma família inteira maravilhosa, ele começou a ter alguém infiel que não o amava todos os dias. Olhava para ela e sabia que não era amor, que era mentira, que tinha coisa oculta por detrás, por causa do espírito de variação. Então, para não achar que Deus está perto, Deus vai abençoar, e o indivíduo variável, com todo tipo de indefinição e incerteza, não faça da história de Oséias uma interpretação equivocada. Entenda que Oséias sofreu porque o espírito de variação estava no meio do seu lar. E é isso que acontece com quem se adequa a um estilo de vida envolvido a variação, indefinição, prostituição. O resultado de variação vai sair, vai refletir as essências. Não é porque Deus, eu não gostei do rosto dela, então vou fazer que vai dar errado os relacionamentos dela. Eu não gostei do pé do outro ali, então vou fazer com que o relacionamento dele dê errado. Não, Deus não está olhando por fora o nome do João, da Maria, não. As funcionalidades da palavra funcionam pelas essências. Onde tem definição, incerteza, irrealidade, mau cuidado, má manutenção, trina dos relacionamentos e a falta de inteireza com Deus, vai refletir o que está se semeando e plantando, e o que aconteceu refletiu. Reflete a disfuncionalidade. Então, se não há inteireza no trabalho de envolvimento do exercício de um indivíduo, num sacerdotismo, porque ele ainda tem gosto por variedade, variação, vai refletir nas obras dele variações. E aí, nós vamos ver os resultados que Deus permitiu que Oséias tivesse para mostrar que o que acontecia com Israel era só um reflexo daquilo que por dentro de Israel ele estava indefinido diante de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia, né? Nós possamos entender que tudo que Deus nos escolhe
Desde o primeiro dia que Ele chamou a gente para a salvação, é para a gente ser um jardim fechado do Senhor Deus e escolher pessoas para o nosso entorno de relacionamento que sejam fechadas, pessoas que sejam totalmente radicais na inteireza, que não queiram se misturar com variações, ok? O Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Forte abraço e até mais.